Boa tarde, você que está aí ligado no Facebook do Bocão News. Começa agora mais uma live do programa Pauta Livre, nosso programa das tardes, aqui no Facebook do Bocão, tardes de terça, de quarta e de sexta-feira. E hoje a gente recebe o superintendente do PROCON, Felipe Vieira. A gente vai conversar com ele sobre consumidor, problemas relacionados ao consumidor. A gente vai falar de telefonia, a gente vai falar de cartão de crédito, de conta corrente, limite para cheque especial, tudo isso, né, Felipe? É verdade. Para a gente é uma coisa que é uma satisfação muito grande, não só ter o alcance que o Bocão News consegue ter, tanto na web, quanto na internet, quanto na televisão, programa de rádio. Então a gente tem uma penetração muito boa e o que a gente busca é exatamente isso, é chegar à população, é levar o conhecimento, levar mais cidadania, mais defesa do consumidor, que mais precisa. Ok. E com a gente aqui, Diego Vieira, hoje vai falar mais do que os outros dias. É isso, depois do meu amigo Anderson Matos, do Galácticos, né? Diz que Diego estava caladinho aqui. Muito calado, e hoje eu vou falar mais que você. E hoje tem as notícias também, os principais destaques daqui a pouquinho, né? Que você que está em casa, está nos assistindo, está acompanhando a nossa live, pode deixar sua dúvida, sua pergunta, que a gente transmite aqui para o superintendente Felipe Vieira, que ele vai esclarecer as suas dúvidas sobre defesa do consumidor. Pois é, vamos começar com as principais demandas, né? O que é que mais chega lá no órgão? Fica localizado na Carlos Gomes ali, né? Isso, esse é nosso prédio central. A gente tem mais 12 postos de atendimentos aqui na capital, nos saques do Saque Barra, Piripiri, Cajazeiras, Liberdade, do Saque Bela Vista, do Saque Shopping Salvador. Tem também no Saque de Cajazeiras, a gente tem no posto do aeroporto e no CSU de Valéria, e tem ainda também o posto de atendimento na Casa da Cidadania em Tancredo Neves. Além disso, memória, viu? Não, com certeza, são esses postos todos, e no interior a gente inaugurou recentemente. Sim. A semana passada foi a semana que a gente comemorou 27 anos do Código de Defesa do Consumidor. No dia 11, o governo do estado da Bahia permitiu que nós trouxéssemos uma senhora Juliana Pereira. Ela é membro do Comitê Internacional de Defesa do Consumidor. Sim. Então a gente abriu com a grande palestra magna e terminou no dia 15 com a inauguração do posto do PROCON em Juazeiro. Então o interior também contemplado pelo PROCON e pelo governo do estado aí nessas ações que visam levar mais uma vez, mais cidadania que mais precisa. E quais as principais demandas de todos? Nesses 12 postos que nós temos na capital, no interior e os outros PROCONs municipais, o que a gente observa é que tem um chamado muito forte, uma necessidade muito grande da população para os serviços essenciais. Aí eu coloco o serviço de água, o serviço de energia elétrica e o serviço de telefonia. São serviços essenciais porque não só são serviços estratégicos para a defesa do direito do consumidor, mas são aqueles serviços sem os quais ninguém consegue ter uma vida digna. E note que o serviço de telefonia é muito comum ou provável que nós aqui tenhamos linha pessoal e linha institucional. Então, para cada uma pessoa, eu posso contar duas linhas, ou um aparelho celular, ou mais de um aparelho celular, o que é na área de produtos, de longe, o mais reclamado é o aparelho celular. Certo. Mas o serviço de energia elétrica, o serviço de água e saneamento, é um serviço que atende a uma família. Então, para cada uma reclamação que a gente tem lá no PROCON, a gente potencializa o atendimento a cada uma família. Porque basta que o pai, a mãe ou o filho, caso vá por procuração, reclame e beneficia todos os consumidores ali. Então, serviços essenciais, dentre as áreas todas, o de água, telefonia e de energia elétrica, além de outros como gás encanado e demais serviços. E a terceira área, a gente tem aí a área de serviço essencial, produtos e assuntos financeiros. Sim. Os assuntos financeiros, banco, cobrança indevida, cartão de crédito, Rafael, como você colocou muito bem, são aqueles que vêm realmente dando mais dor de cabeça ao consumidor. Seja porque cobra mais, seja porque cobra errado. Para todos os casos, o PROCON Bahia está lá para te atender. A gente falou em relação às reclamações referentes ao serviço de Embasa, Coelba, né? Quais são as reclamações mais recorrentes a esses dois serviços? Uma dúvida muito comum, e o PROCON ele atua tanto antes quanto depois, o nosso código ele é de proteção e defesa. Sendo assim, ele atua antes para proteger e depois que o problema se instalou para defender. Eu vou me defender do ataque ao meu direito. Então o PROCON está lá exatamente para defender o consumidor. No momento em que ele presta aquela reclamação lá para um produto que seja ou serviço desse tipo, a gente sempre tenta atuar para fazer a defesa o quão mais completa possível. Via de regra, antes que ele tenha um problema, são dúvidas, questionamentos, cobranças indevidas, ou às vezes a taxa de água, a taxa de luz, a taxa de iluminação, ou um serviço, como às vezes tem serviço de doação. Era muito comum, alguns anos atrás, você ter inserido também na sua conta ou um seguro, ou a cobrança de algum serviço de doação social. Essa dúvida, esse questionamento, esse esclarecimento não chega para o consumidor.
Então, no mais das vezes, ele vai lá buscar a informação que falta. E aí fica a dica a todos os fornecedores, aquele que presta o serviço no mercado, que a chance de haver problema sempre vai existir. Mas se você respeitar seu consumidor, se você prestar informação, dificilmente ele precisa ir lá do PROCON. Uma vez que o problema esteja instalado, aí sim entra a questão da cobrança indevida. É o ciclo do faturamento que foi diferente, é a quantidade de dias que mudou, é um vencimento que já está jogando para outubro, eu nem cheguei em outubro, já tem conta com vencimento em outubro, e às vezes a gente vai ver na depuração, na informação, no detalhamento, que essa cobrança ela só foi lançada com vencimento, mas o consumo já existiu. Certo. Agora, é bom esclarecer que o PROCON ele age como via administrativa. Exato. Né? Existe a parte jurídica, que são até 40 salários mínimos, se eu não me engano, você pode dar entrada no saque, né? Através do próprio saque. E existe o PROCON, que é uma via administrativa, não é isso? Rafael, essa sua pergunta é interessante porque permite aos consumidores conhecerem a diferença. Muita gente confunde PROCON com juizado. A ideia é que não se confundam, porque o juizado ele pertence ao Poder Judiciário. Isso. O PROCON ele é órgão administrativo ligado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, que por sua vez é ligado direto ao governo do Estado. Então o PROCON é um órgão do governo do Estado, Poder Executivo. O meu poder de polícia, de policiar, de fiscalizar, de verificar, de conferir se está tudo ok, é um poder administrativo, como você muito bem colocou. Então, lá no PROCON eu não tenho a limitação de quantidade de salários como tem no juizado. Agora, porém, eu não tenho a força obrigatória que um juiz tem. Lá no PROCON, havendo erro, a gente faz o processo, tenta a conciliação por diversas formas, não conseguindo, aí sim, a gente dá um puxão de orelha e uma multa do fornecedor. Então, no caso, a forma que o PROCON pode agir com relação a isso é a penalidade máxima é a multa. Não necessariamente a máxima. A gente usa com base o Código de Defesa do Consumidor e no artigo 57, para você que está aí acompanhando na internet, já abre uma abazinha do lado, dá uma olhada. O artigo 57 ele tem um rol de sanções. A sanção é uma punição, que eu iria traduzir numa tradução livre, já que a gente está em pauta livre, seria dizer para o fornecedor, resolva o problema do consumidor e eu resolverei seu problema. Sim. O que o PROCON julga é se houve ou não lesão ao direito. A partir do momento em que você bota um celular, uma televisão, uma geladeira, um fogão para consertar, passou de 30 dias e não consertou, já houve a lesão. Eu poderia multar diretamente. Mas note, Rafael, que se o PROCON agir dessa forma, eu não resolvo o seu problema, você vai ter que ir para a justiça, vai pegar imensas filas, vai jogar para 2018 e agora você precisa daquela geladeira. Então a via principal, a via essencial do PROCON é exatamente a via conciliatória e por isso que o PROCON sempre marca as audiências, faz o atendimento, tenta a conciliação, insiste, dá toda a oportunidade exatamente para resolver. O que baliza o PROCON é exatamente a linha do diálogo, que foi muito mais fortalecida a partir de 2015, quando o deputado Marcos Medrado assumiu e me fez sucessor agora no ano de 2017, e a circunstância da harmonia na relação de consumo. É exatamente o que a gente busca. Apaziguar. Não vamos para a briga, não vamos para a luta, vamos chegar a um consenso que fica bom para todo mundo. É isso aí, você que chegou agora está acompanhando o Pauta Livre, hoje recebendo o superintendente do PROCON Bahia, Felipe Vieira, chegando aí esclarecendo as suas dúvidas sobre defesa do consumidor. A gente falou sobre serviços, né, como Coelba, Embasa, serviços de telefonia, mas em relação à compra de produtos, né, quais, no ranking do PROCON, assim, quais são os produtos, ou melhor, os estabelecimentos onde aparecem aí no ranking do número de reclamações? O estabelecimento que a gente tem como principal, dentre os serviços, o serviço de telefonia. Mas para eu acessar esse serviço, eu preciso de um terminal para fazer o acesso. Eu preciso de um telefone, ou um telefone público, ou um telefone fixo. Hoje os dois já em tão tamanho desuso, muito mais voltado para o celular. Sim. Então, de longe, o produto mais reclamado realmente no PROCON é o celular. Logo abaixo do celular, a gente tem o televisão, que todo mundo sempre quer, inclusive acompanhar o Bocal News. A gente tem os computadores, os aparelhos digitais, como tablet, smartphone e linha com gêneros, produtos de linha branca, geladeira, fogão, máquina de lavar, exatamente porque em cada residência, em cada núcleo familiar, a gente tem isso como necessário. Nos últimos anos, a gente teve uma ascensão muito grande das classes E e D,
para as classes B e C, que permitiu exatamente recobrar essa dignidade. E note, Rafael, note, Diego, note que o conceito de cidadania está cada vez mais próximo do conceito de consumo. Porque eu vou ser cidadão, vou recuperar a minha dignidade a partir do momento que eu posso recuperar o meu poder de compra. Sim. Eu posso ter a minha casa, posso ter a minha vida, posso ter uma casa melhor, posso fazer uma viagem, posso ter meu filho na universidade, posso ter um carro para poder viabilizar esse transporte. Então, note como a ideia de consumir recobra essa dignidade. E todas essas relações de consumo vão estar protegidas pelo PROCON. Então, lojas de comércio varejista, grandes redes de supermercados, bancos que são aí fielmente acompanhados pelo PROCON, exatamente para a gente não ter aquele problema que também existe, que é a lei dos 15 minutos, a perda do tempo, sempre atuando onde o consumidor mais demanda e onde mais precisa. A gente conversa com o Felipe Vieira, ele é superintendente do PROCON. Você falou em banco aí, Felipe, e em a lei dos 15 minutos. Como é que funciona isso? Como é que você percebe a atuação dos bancos com relação a isso? Porque me parece que às vezes é meio que o trabalho de enxugar gelo, porque o PROCON faz campanha, o PROCON vai lá, o PROCON multa e as agências continuam não respeitando uma regra que já está estabelecida e que é básica como direito do consumidor. Não, isso é verdade, você coloca muito bem, porque o que nós percebemos na nossa luta diária é que, de algum modo, já existe uma mudança de pensamento. O que antes eles faziam a conta entre ser mais barato desrespeitar a lei ou ser mais barato seguir a lei, o PROCON Bahia está conseguindo fazer mudar esse pensamento. Sim. Com multas cada vez mais severas e com medidas cada vez mais restritivas aos bancos, a gente consegue defender o consumidor e trazer para o banco, que via de regra olha o dinheiro, que aquilo dali se torne significativo. Então, respeito a dona Mariazinha, a seu João, a seu Luiz, aquele consumidor idoso, aquele consumidor hiperidoso, eu vou tomar a liberdade de chamar assim, porque houve uma nova medida acima de 80 anos, ainda tem uma prioridade superior àqueles de 60 anos. O consumidor comum, eu sou trabalhador, tenho agora o horário do almoço que eu podia estar descansando, mas não, é o horário que eu tenho para ir no banco, é o horário que eu tenho para resolver um problema, é o horário que eu tenho para resolver minha vida, fazer as minhas coisas pessoais sem atrapalhar no trabalho. Além de que o cenário é de crise. O cenário é de um momento em que a gente tem uma perda econômica muito grande e, por isso, cada centavo, cada real passa a ser ainda mais valoroso. O atendimento que eles fazem no banco deve ser ágil e você, consumidor, que acompanha o balcão e está consciente do seu direito, pode prestar a denúncia. E é com base nessa denúncia, Rafael, que a gente consegue ter munição para enfrentar o banco nessas guerras. Então, cada consumidor, cada pessoa que perde tempo na fila, ele vai conseguir. Isso surgiu por causa de uma ação judicial que existiu e percebeu-se a importância de realmente precisar limitar esse tempo. Certo. Então, do comportamento de alguns consumidores, surgiu uma ação judicial no Ministério Público Federal e dessa ação judicial virou exatamente uma lei municipal que regula o tempo de fila em banco. Então, é essa lei que precisa. Muito bom você perguntar isso, porque aí na aba do lado, sem perder o programa, não desliga, presta atenção, você pode entrar no site www.consumidor.gov.br. É uma plataforma digital, ele funciona como uma espécie de PROCON na internet. Aquele serviço que eu posso prestar no balcão de atendimento, você pode fazer de sua casa. Sua reclamação direta é fácil, prático, ágil e autoexplicativo. E existe também o PROCON BA Mobile. É um aplicativo em que o PROCON Bahia se antecipa aos outros PROCONs do Brasil justamente para conseguir lançar um aplicativo que lhe dê a funcionalidade na palma da mão. Então a gente tem lá a chance de você prestar a denúncia. Além, claro, o Rafael, o Diego, dos balcões de atendimento e do e-mail de denúncia que a gente tem aí. Mas o aplicativo é interessante, você pode tirar foto. Você pega ali, a hora que você chegou, a senha de atendimento, tirei a foto, mandei o CNPJ, pode ser anônimo, quem tiver medo de represália ou qualquer coisa, não se preocupe, o PROCON assegura esse sigilo. E você, consumidor, pode mudar a realidade do seu bairro ou da sua comunidade. Então, é o consumidor empoderado na palma da mão e o governo da Bahia podendo chegar ainda mais longe no interior do estado. É isso aí. Agora a gente dá uma pausa, né, na nossa entrevista aqui com o superintendente do PROCON para falar dos destaques do Bocão News desta
quarta-feira, não é isso, Rafael? Pois é, tem aqui rodoviários do transporte complementar fazem nova caminhada em Salvador. Motoristas e cobradores do subsistema de transporte especial complementar voltaram a se reunir para protestar contra a falta de integração com ônibus e com o metrô. Assim como na segunda-feira, um grupo que representa a categoria fez caminhada do Retiro até a região do Iguatemi. Segundo a Trem Salvador, o tráfego ficou congestionado na região da Rótula do Abacaxi até toda a extensão da Avenida Antônio Carlos Magalhães. E falando da parte de política, Gustavo Ferraz presta depoimento hoje e promete delatar Gedel Vieira Lima. Você está vendo a foto dos dois aí no seu vídeo. No último dia 13, o advogado Pedro Machado de Almeida Castro pediu à 10ª Vara Federal de Brasília que Gustavo Ferraz, ligado ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, seja ouvido em audiência de custódia. Nessa audiência, que vai acontecer hoje, o juiz vai analisar a legalidade, a necessidade da prisão e se houve violação de direitos do preso. Logo que ele foi preso, o Gustavo, que é ex-diretor da Codesal, da Defesa Civil em Salvador, admitiu em depoimento à Polícia Federal ter buscado dinheiro em espécie em São Paulo, a mando do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Então, todos esses detalhes você confere no bocãonews.com.br e Diego vai agora aí com a notícia de polícia para você que está acompanhando o programa. É isso aí, a gente falou de protestos, né, dos rodoviários e teve protestos também no bairro do Vale das Pedrinhas. Né, e o trânsito, né, na verdade, o final de linha de ônibus do bairro precisou ser alterado aí depois desses protestos lá dos moradores do bairro do Vale das Pedrinhas. Né. Os ônibus que circulam pela região estão sendo estacionados na Rua do Canal, ali na Chapada do Rio Vermelho. A mudança do final de linha ocorre desde a tarde de ontem, né, após o protesto motivado pela morte de moradores da localidade durante um confronto entre policiais e bandidos. Diante de ameaças de incêndio em coletivos, o Sindicato dos Rodoviários decidiu mudar o itinerário para preservar a integridade física de motoristas e cobradores. A alteração no ponto representa uma distância de aproximadamente 1 quilômetro. Então, você que costuma trafegar aí pela região, depende do transporte público aí na região do Vale das Pedrinhas, fique atento, os ônibus não estão circulando, não estão indo até o final de linha. Então, você que precisa pegar ônibus aí, pegar o velho buzu aí no Vale das Pedrinhas, tem que se dirigir até a Rua do Canal, ali na Chapada do Rio Vermelho, para ter acesso ao transporte coletivo. Agora, falando de esportes, né, Thiago não sente mais dores na coxa e deve reforçar o Bahia contra o Grêmio. Após deixar a partida contra o Cruzeiro com dores na coxa, Thiago virou preocupação no Esporte Clube Bahia. Na terça-feira, o torcedor tricolor teve uma boa notícia. O zagueiro já não sente mais dores no local. O defensor chegou a treinar na academia e fez um trabalho leve no campo do Fazentão. Então, você que está acompanhando a nossa live, lembrando que no Facebook, ou melhor, no site do Bocão News, você confere todas as notícias, seja ela de polícia, política, esporte, entretenimento. É só acessar bocãonews.com.br. E essa entrevista que você está assistindo aqui com o superintendente do PROCON, Felipe Vieira, também vai ficar disponível para você acessar depois no site bocãonews.com.br. Aí você pode compartilhar, você pode mostrar a um amigo que tem uma dúvida com relação à defesa do consumidor. E é para isso que o Felipe está aqui, para tirar as dúvidas de vocês que estão em casa. Fale, E falando em dúvidas, né, tem perguntas aqui referente em relação... A gente falou sobre a compra de produtos, né, e em relação à compra de produtos defeituosos. Né, acho que é uma das dúvidas mais frequentes aí, né? O que fazer? Esse ponto é bem interessante, porque quando eu compro um produto, às vezes eu não tenho condição de avaliar o bom funcionamento dele. Às vezes só vou saber isso com o tempo. Então, em razão disso, os produtos, o consumidor, mais uma vez, vai estar protegido, tanto antes quanto depois da compra. Por que eu digo isso? Às vezes, quando eu compro um produto, o vendedor fica com a sensação de, estou testando aqui na loja, se tiver problema, agora é por sua conta. Certo. Isso não existe. A responsabilidade acompanha o fornecedor de forma objetiva. Ele responde, teve um problema, a gente pode sim tentar atribuir a responsabilidade ao fornecedor. O que é que ocorre? Via de regra, e para quem está acompanhando aí, quiser rever no site, no aplicativo, que devo dizer que faço uso também, sempre recebo lá as novidades, quiser rever a entrevista, pode aproveitar para olhar o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Lá está dizendo o quê? Produtos não duráveis, que é aquele que se desgasta com o próprio uso. Ele vai se desfazendo. Um lápis, uma caneta, uma borracha,
para ficar em exemplos mais simples. Ou aqueles duráveis, que são aqueles que não vão se acabando à medida do uso. Então, nesse caso daqui, uma geladeira, um fogão, uma televisão, um celular, o carro, o produto, todos eles vão ter pelo menos a garantia da lei. Os produtos não duráveis vão ter pelo menos 30 dias para serem reclamados após a compra, ou 90 dias se forem os produtos duráveis. Nesse caso, é comum que a gente tenha a garantia do fabricante, Sim. que via de regra estende ou leva adiante até mais um ano. E por que eu usei o termo estende? Porque ainda pode haver a garantia estendida, que a gente costuma dizer, e com isso eu já tento sanar mais uma dúvida possível, que a garantia estendida nem é garantia, nem é estendida. É um seguro. É um seguro, exatamente, perfeita a colocação, Rafael, porque isso denota a confiança que o povo pode ter no Bocão News, na forma de receber a notícia correta, porque por ser um seguro, ela não é garantia, porque ela não é do fabricante, é uma seguradora, é uma empresa terceira que se intromete no negócio para dizer, se tiver problema, eu resolvo. E ela não é estendida porque ela não traz necessariamente todos os termos daquele contrato do fabricante. Então, com isso, é muito importante, você coloca muito bem, Rafael, ele é um seguro garantia estendida. Então, enquanto eu tiver sob a garantia da lei, do fabricante, ou seguro garantia estendida, eu vou poder reclamar da loja, do fabricante ou da assistência técnica. Teve problema? Leva na assistência, registra a ordem de serviço e aguarda o tempo de conserto. Não resolveu, PROCON neles. E lembrando também que essa garantia que o fabricante dá, geralmente de 1 ano do produto, ela é cumulativa com a garantia por lei, que seria de 30 ou 90 dias, a depender do produto durável ou não durável, não é isso? Isso traz um detalhe ainda maior, porque o termo de garantia é dever, é obrigatoriedade da loja. Quem quiser dar uma olhada também no artigo 74 vai ver que, inclusive, não dar o termo de garantia escrito pode ser considerado crime na relação de consumo. Imagine você, mais do que uma lesão ao direito, está sendo vítima de um crime na relação de consumo. Então, se eu coloco lá, garantia é de 1 ano, ponto. Eu vou somar 1 ano com a garantia que a lei me dá. Então, corre o grande risco positivo ao consumidor de, passado 1 ano, ele, em verdade, ainda está dentro do prazo de garantia. Verdade. Porém, se ele colocar garantia de 1 ano, tirar o ponto, colocar uma vírgula, já considerado o prazo da garantia, aí tudo bem, aí é o prazo de 1 ano. Mas isso pode fazer a sua diferença, isso pode defender o seu direito e facilitar. Para todos esses e outros casos, você tem aqui Rafael do Bocão News, tem Diego aqui também, e tem o Procon Bahia, onde você sempre vai poder acessar. Isso, a gente falou sobre compra de produtos, né? E a gente não poderia deixar de falar também sobre a hora de pagar, né? A hora do pagamento, as formas de pagamento, né? E vem aquele velho assunto referente aos cartões de crédito. É correto cobrar uma taxa a mais usando o cartão de crédito? Isso é correto, é incorreto? É uma dúvida que... Ou até valor mínimo para você comprar no débito ou crédito. Tem estabelecimento que fala assim, só pode comprar a partir de R$50 no débito ou no crédito. Existe isso? Às vezes, quando a gente vai numa loja, a gente se deixa encantar pelo produto que está sendo vendido. Seja no caso de pessoas mais afeitas a bolsa, sapato, a gente sabe do poder de encantamento. Roupa, cinto, terno, enfim. A indumentária, a televisão, às vezes, você diz, amor, vamos comprar uma televisão maior? Vamos assistir o Bocão com mais qualidade? Sinal analógico está saindo agora, né? Digital, precisa de um digital agora, vamos fazer... O encantamento é ótimo, mas esse encantamento não pode se perder na hora do pagamento. Sim. Então eu preciso conhecer as reais condições daquele pagamento. O preço é à vista? O preço é a prazo? Existe juros? Quanto de juros? Todas essas perguntas precisam, Rafael, precisam, Diego, ser respondidas ali na hora em que você vai efetuar o pagamento. Então é interessante o consumidor ter noção de que preço à vista é aquele pagamento que ocorre de uma vez só. E ocorrendo de uma vez só, ele pode ser em dinheiro, débito, crédito em até uma parcela ou até mesmo cheque. Se porventura preferir crediário, linha de financiamento, parcelar no cartão, pode ser que exista o acréscimo de juros e outras taxas ou encargos. Uma medida que eu diria temerária foi permitir, por um decreto presidencial recente, agora transformado em lei, a possibilidade de diferenciar.
Isso ataca o Código de Defesa do Consumidor, isso desagrada os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Mas foi uma lei federal e a gente precisa respeitar enquanto ela não perdeu seus efeitos. Então, infelizmente, pode haver o preço para o produto em dinheiro e o preço para o produto em débito ou crédito, Certo. que seria a taxa do cartão. Só que isso é errado, ainda sobre a interpretação e a ótica e a opinião dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, porque o custo empresarial já faz constar do preço do produto. A remuneração do lojista é o preço que você paga pelo produto. Ali já está água, luz, telefone, custos trabalhistas, os custos que possam existir. E você ainda tem que pagar a taxa de uma maquineta, que é um acordo comercial dele. E aí eu lhes pergunto e devolvo a reflexão aos ouvintes, a quem assiste, a quem acompanha o Bocão News na web ou em gravação, o seguinte: você se sente seguro para andar com dinheiro? Você acha justo precisar ter acesso a um desconto somente quando tiver R$2.000, R$3.000 em dinheiro para uma geladeira? Então note, já não há segurança, já não há condição. O poder de negociação e pechincha do consumidor, principalmente baiano, que é muito bom ali na choradinha no preço. Isso foi tirado de algum modo. Então, de todo modo, os órgãos de proteção e defesa, numa explicação naturalmente muito simples, não é a favor desse tipo de cobrança. Embora tenha que engolir goela abaixo, por ser uma lei que agora vem dizendo que pode. É isso aí. A gente falou, o Rafael tinha comentado anteriormente sobre, né, o poder do PROCON também de fiscalizar. Né? E essas fiscalizações, sobretudo, acontecem com maior frequência também em períodos festivos, né? Isso. Páscoa, final de ano, Dia das Mães, Dia dos Pais. Nessas fiscalizações que o PROCON faz em alguns estabelecimentos, né, aqui em Salvador, por exemplo, quais são as irregularidades mais frequentes assim, encontradas nesses estabelecimentos? Existem irregularidades que variam de acordo com o grau de complexidade ou simplicidade. Quer ver a mais comum de todas? Você lojista, você que tem a consciência, que acompanha, busca a informação, é ter o Código de Defesa do Consumidor. Numa pergunta muito simples, tem o código sim ou não? Se sim, Tem que estar visível, né? tem que estar visível. Se não, neste caso, já há uma aplicação direta da multa, porque houve uma falha. De todo modo, o PROCON não tem esse afã, essa vontade de sair multando. Quando eu pego um pequeno empresário, um microempresário ou aquele comércio de bairro, via de regra, nós fazemos primeiro uma campanha educativa, dizendo mude isso, altere aquilo, ajuste aquilo, traga essa... E tenha um código, a gente distribui o Código de Defesa do Consumidor. A função, como eu havia dito, nossa, não é punir. E a linha do diálogo foi sensibilizada na gestão atual de 2015 para cá, com o deputado Marco Medrado e agora dando sequência nesse entendimento, de que é a linha do diálogo. Eu não estou aqui para quebrar o comércio, até porque eu sei que o comerciante já tem dificuldade demais. Agora eu preciso que ele respeite a lei. E não só a lei, que o comerciante respeite o consumidor. E é esse respeito que a gente exige. Então, produto sem preço. No caso de comestíveis, produto vencido. A falta de exposição, de informações ao consumidor. Falamos há pouco do cartão de crédito, a falta de informação do preço, de como é esse dividido, se tem juros ou não. Se você vai comprar um produto ou não, imagine, Rafael, imagine, Diego, uma reflexão que a gente traz aqui. Você quer comprar aquela televisão que se adequa exatamente ao que você pensa, ao que você deseja, ao que você quer. Cumpre todas as suas necessidades. Você chega no caixa, não, mas o preço não é esse não, o preço agora mudou. É porque o vendedor não tinha lhe informado que havia a taxa de... E aí o nome é o mais criativo possível. Imagine o constrangimento, a vergonha que você diz ali na hora do caixa, vira para o seu mozão e diz, mozão, não vai dar para levar. Vamos tentar ver outra loja. Eu nem queria mesmo. Note como às vezes tem esse constrangimento. Então o preço, a informação, o produto vencido, a exposição, o acondicionamento, porque a gente vê ali na loja, às vezes está bonitinho arrumado. Sim, e o estoque? Tem que ter esse cuidado. A conservação, evitar que roedores ou animais peçonhentos possam ter acesso a esse tipo de produto. Então, todo cuidado. No momento de festa, no momento de afã, no momento de alegria, porque vamos comprar aqui a promoção, o PROCON está lá. O PROCON está te protegendo.
E o consumidor tem que ficar de olho também. Com certeza, e prestando a denúncia, se puder, até no aplicativo nosso aí. Ok, esse foi o superintendente do PROCON, Felipe Vieira, concedendo entrevista ao programa Pauta Livre. A gente agradece aqui e vamos marcar em outras oportunidades, principalmente quando chega perto de festa, Natal. As pessoas geralmente querem tirar dúvidas com relação a esses assuntos e são dúvidas que às vezes têm respostas simples. Sim. E que as pessoas de casa não sabem. E aí o PROCON tem toda a orientação. Os balcões de atendimento do PROCON vão estar sempre abertos para todos vocês. Vocês podem recorrer aqui ao Bocão News, a enviar perguntas, a fazer chegar o nosso conhecimento. O máximo de penetração social que nós conseguimos para o governo do Estado e para o consumidor vai ser sempre maior. Porque se há o conhecimento, você precisa saber. Está aqui o Bocão, está o PROCON Bahia sempre à disposição. Tá ok, então Diego. É isso aí, galera. Muito obrigado você que nos acompanhou até agora. Lembrando que o Pauta Livre todas as terças, quartas e sextas-feiras no Facebook do Bocão News. Tá aí. Você que está aqui, fica ligado daqui a pouquinho no Facebook dos Galácticos Online, o programa Galácticos na TV. A gente volta com o Pauta Livre na sexta-feira, 2 da tarde, aqui no Facebook do Bocão News. Até lá.